Então, nós sabemos que poluímos, mas a gente continua poluindo. Por que a gente continua poluindo? Porque para tirar os combustíveis fósseis, né? Para trocar eles, por exemplo, por água, porque já tem carro feito no Japão, a água. Vejam que incrível. Não ia gastar nada o carro andar com água. Mas a gente tem, claro, uma indústria, né, do petróleo que não permite que um projeto desse seja colocado agora em vigor. Por quê? Porque ainda existe muito petróleo para ser extraído, ou seja, as indústrias não acabaram com os recursos naturais ainda. Então, só depois que acabarem com o petróleo, porque já tem muitas terras que não tem mais petróleo, ou seja, que já foi esgotado de algumas terras, nos Estados Unidos, por exemplo, por isso que ele vem para cá, para a América Latina, vai lá para o Oriente Médio. Então, tem muitas terras que já não tem petróleo, ele já, digamos assim, acabou com esse recurso em vários países, mas enquanto ainda tem, o comércio ainda existe. E se esse comércio existe, essa indústria não vai permitir que a gente tenha uma vida sustentável, que a gente comece a dirigir carros movidos a água. Trocar essa forma de se desenvolver requer um monte de forças. Então, o desenvolvimento econômico predatório, nocivo, é o que hoje nós temos no mundo, tá? Mas nós temos, vocês estão vendo que a conjunção adversativa mais, ela tá aparecendo aqui quando eu vou trocar de um lado para o outro, né? Quando eu vou sair do ideal e vou pro contraditório. Vocês estão percebendo isso? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar já já. Então, mas quando a gente vai para o aspecto da sustentabilidade, a gente percebe que muitas indústrias hoje são sustentáveis. Muitas empresas ganham prêmios e mais prêmios de sustentabilidade. Então, produzem produtos, né, limpos, que a gente chama, recicláveis, 100% recicláveis, e replantam, quando no caso eles gastam algum recurso como as árvores, mas eles também repõem, de modo geral, os recursos naturais que eles consomem. Então a gente tem, por exemplo, a Natura, que é uma empresa muito premiada e é brasileira pela quantidade de, digamos assim, de aparelhos, de tecnologias sustentáveis que essa empresa mantém, tá? Então é uma empresa sustentável das mais, digamos assim, das que seguem mais os requisitos que tem no mundo. Ela é uma das empresas modelo. Então, hoje existem no mundo todo, muitas. É que a gente não ouve falar porque a nossa imprensa é problemática, vocês sabem, né? A gente fala sempre aqui das imprensas, das mídias. Então, a gente tem muitas empresas que são sustentáveis, tá? Então, desde 1992 no Brasil, que o Brasil é signatário de um monte de projetos, como as Agendas 21, que são projetos setorizados, né, para cada um dos estados, no caso aqui do Brasil, projetos sustentáveis que são desenvolvidos pelos governos, mas a gente pouco ouve falar, certo? Então, já existe um mundo de sustentabilidade aqui. O que é que seria a conclusão, então, solução para o problema nessa história? Porque já existem os tratados, já existem as leis, já existem muitas indústrias, já existem muitas empresas, na verdade, sustentáveis, já existe um discurso que as pessoas acreditam e que as pessoas seguem de sustentabilidade. Qual é a solução, então? A gente tem que prestar atenção. Lembra que eu falei naquele negócio na atualização do conteúdo? Então, a sustentabilidade não pode mais ser conclusão. Por que ela não pode mais ser conclusão? Porque ela, como conclusão, já é o número 2 lá, que a gente falou naquele ranking de 1 a 10. Já é arcaico esse argumento, já é ultrapassado. A solução hoje é que os tratados devem ser obedecidos. As pessoas devem conhecer as regras, as pessoas devem praticar as regras, deve haver um peso maior na prática, porque a teoria já existe.
Então as leis estão aí, as pessoas desconhecem. Nem todo mundo sabe o que é uma Agenda 21, mas ela está aqui no Brasil desde 1992, a gente está em 2002, ou a gente está em 2022. Tia Pri é sem noção com data, viu, galera? Então a gente está em 2022 já. Vocês percebem o que isso significa? Que na prática da população isso ainda não entrou. Mas é preciso que entre, e isso é que é a solução para o problema. Então a gente precisa pensar. Redação é uma oportunidade para a gente pensar os problemas que a gente vive, os problemas sociais. Então, mostrei para vocês aí duas problemáticas, dois contraditórios, duas ideias que são ideais e duas conclusões. Então, a ideia que é o ideal não é a conclusão. Como é que a gente posiciona essa estrutura, então? Na introdução, o que é que as bancas querem dos candidatos? A problemática. O ideal, ponto, uma conjunção adversativa, eu usei aí o mas, né? O mas sem o i. Então, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a expressão por outro lado, todas essas aqui são adversativas. E as conjunções adversativas servem para ligar duas ideias de polaridades diferentes. O ideal é a ideia que a gente chama de positiva e o contraditório é a ideia que a gente chama de negativa. Então, quem é que junta essas duas ideias e faz com que elas se conectem? A conjunção adversativa, que é de adversidade, conjunção de briga, é adversativa. Então, é isso aí que a gente precisa. Lá na introdução, 5 linhas, galera. Lugar de gastar linha não é na introdução. Introdução é só para você apresentar o problema. Mas lembro a vocês, a banca já traz o problema, a gente não escolhe. Por isso que eu falo para vocês sempre, não existe opinião de candidato nas provas de concurso. A banca traz o problema, o candidato precisa identificar qual é. Por isso que é importante que os candidatos conheçam quais são os problemas que mais caem nas provas de concurso, quais são os mais recorrentes. Aí deixa eu falar, vou falar rapidinho aqui deles, só para vocês saberem, tomarem nota aí, tá? Porque se cair um desse tema daqui, ele vai cair com uma proposta, com uma formulação diferente. Um texto motivador diferente, né? Então, o texto motivador, ele é o quê? Ele dá o recorte. Então, como você vai trabalhar esse tema? O motivador, ele traz o contexto em que o tema deve ser trabalhado, deve ser abordado, certo? Então, eu falei de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Esse é um dos temas que está no ranking dos que mais caem em provas de concurso. Outro que cai muito, ciência e ética. Então, ó, o desenvolvimento científico e a ética ou a falta de ética que acompanha esses desenvolvimentos. Esse desenvolvimento, certo? Então, a ética, ela aparece muito dentro do texto dissertativo, né, de modo geral, dentro dos textos, dentro das provas dissertativas, desculpem. A ética é um tema que aparece muito. E qual é o contrário da ética que aparece com muita frequência? Ou seja, o contraditório da ética, a corrupção. Então, quando aparece ética, preste atenção se não tem ali uma sugestão de corrupção, porque é o que mais aparece, tá? E aparece também ciência e falta de ética, porque o desenvolvimento, que é desenvolvimento científico, o desenvolvimento acontece, mas vocês sabem, falei no outro bloquinho que quando a gente faz uma universidade federal, né, a Universidade Federal, por isso que é tão importante que as universidades federais não sejam privatizadas. Vejam só por quê. Uma universidade federal, ela tem um compromisso com o Estado. Então, ela financia bolsas de estudo, né, de PIBIC, de mestrado e de doutorado. Só que esse financiamento é o seguinte, eu estou lhe ajudando aqui, ó, a fazer esse curso de mestrado, doutorado ou essa pesquisa de PIBIC para você construir conhecimento para o seu país. Então, qualquer descoberta que você faça, ela vai servir para benefício do próprio país.
Então isso aí a gente assina um termo. A gente não tem direito de propriedade em relação à nossa pesquisa, tá? Então, digamos, vocês viram que aqui no Brasil um professor da USP descobriu a cura do câncer. Uma pílula que ele conseguiu fazer, ele é químico, né? E ele conseguiu fazer a pílula em casa. É uma coisa simples, ele disse, eu gasto 11 centavos manualmente fazendo essa pílula. Então, para um tipo de câncer, né? E aí esse professor não quis dar a patente da pesquisa para a indústria farmacêutica. E aí o que aconteceu? Ele começou a produzir as pílulas em casa e a dar para as pessoas, que ele sabia que tinha câncer. Só que ele não pode fazer um medicamento dentro de casa, então o sistema de saúde não permite, né? Ele tem que ter a liberação do sistema de saúde para fazer um negócio desse em casa. E só quem tem essa liberação é a indústria farmacêutica. Então vejam o conflito aí, vejam o problema, né? Aí o que aconteceu? O professor foi preso. Porque, se você faz uma pesquisa pela Universidade Federal, essa pesquisa, depois de 4 anos que você lança, né, que ela é aprovada e você defende, como se for uma tese de doutorado, ela é de todo mundo. É tipo assim, ela está na rede. Se você permite ou não, a sua tese de doutorado vai estar na rede depois de 4 anos que você terminou o doutorado. Não tem para onde correr, ela vai entrar. E aí, dependendo da obra, ela entra com 2 anos. Se você assinar proibindo. Mas se você não assinar nada, depois que você defende, já está na internet. Porque o conhecimento é para o povo. A Universidade Federal faz isso. Mas se você privatiza a Universidade Federal, o que acontece? Privatizando, o conhecimento vai ser daquele país que comprou, né, a concessão. Então, digamos, né, sei lá, vou botar Holanda. A Holanda comprou aqui o Brasil privatizou uma universidade e essa universidade agora é da Holanda, digamos. Então, todo o conhecimento que é produzido ali, os direitos intelectuais sobre aquele conhecimento é da Holanda. Então, aquele benefício vai ser vendido para o Brasil, ele não vai ser de graça para o Brasil. E ele pode levar para o país, né, de volta para a Holanda, e lá ele vai usar aquele conhecimento e produzir o que for, o medicamento, o que for lá. Por isso que é muito importante que as universidades federais elas sejam do país, né? Do próprio país. Então, a gente estava falando aqui dessa questão dos problemas. Então, o conhecimento, ele é um aspecto positivo, né? A ciência, ela é o ideal. Mas a ética, ou a falta de ética digamos assim, da indústria que usa o conhecimento é o que cria o conflito. O problema. Perceberam aí? Então, essa é uma problemática que cai muito em concursos, tá? Outra, desigualdade social e cidadania. Então, cidadania é o quê? Direitos políticos. É a pessoa, o indivíduo entender os seus direitos e usufruir, desfrutar, né? Existir politicamente dentro da sociedade. Para isso ele precisa ser um cidadão, ou seja, precisa ser uma pessoa que reflete sobre o mundo e não é manipulado pelas mídias, por exemplo. Então não é o que a gente hoje entende por cidadania é bem diferente do que realmente é. E qual é o oposto que aparece muito na contramão da cidadania, problematizando esse tema? A desigualdade social. Por quê? Porque a desigualdade social faz com que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento de qualidade e por isso as pessoas acabam sendo, digamos assim, recebendo, né, sendo um receptáculo daquilo que é dito nas mídias, considerando que as mídias são um instrumento do poder econômico, as pessoas estão ali sendo alimentadas por algo que não é real, né, que faz parte de um jogo, de uma manipulação para suprir os interesses das classes que dominam as mídias. Então, a cidadania sempre aparece, ou geralmente aparece, em contraposição à desigualdade social. Esse é um problema também muito comum, lançado nos concursos. Outro problema, a questão das diferenças. Então, as diferenças caem o tempo todo, é um dos temas que mais cai.
As diferenças de quê? De etnia, diferença de classe social, diferença de gênero, de orientação sexual, de religião. Por que isso aí cai tanto? Porque a gente sabe que existe o imperialismo. Então, um país invade o outro, submete e impõe a sua cultura, a sua religião, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E isso aí faz com que aquele povo que foi submetido se torne uma minoria e seja obrigado a aprender aquela língua e não mais a ter a sua língua nativa, como foi o caso dos índios aqui no Brasil. E por aí vai, né? Então, esse aí também é um problema muito comum. Qual é esse aí é o aspecto, qual é o aspecto positivo e negativo, né? As diferenças é um aspecto que a gente pode olhar para elas como positivo, né? É importante que exista essa diversidade cultural, tá? E o aspecto negativo a gente pode olhar como a marginalização dessas minorias. Essa problemática assim aparece muito. Então, a valorização das diferenças, que está dentro dos discursos do século XXI, e a marginalização das minorias. Beleza? Também cai bastante. Sistema prisional brasileiro e direitos humanos ou ressocialização. Sistema prisional como um aspecto negativo, contraditório, né, com todos aqueles problemas, né, que são acumulados aqui no sistema prisional brasileiro, que a gente já sabe, né, superlotação, o desrespeito aos direitos humanos, aquela questão toda. E no contraponto, né, do outro lado, o processo ressocializador que cumpriria a função de resgatar este indivíduo que está ora no crime e levá-lo para uma vida potencialmente produtiva, né? E aí essa questão da ressocialização acontece como um aspecto ideal, né? O positivo, quando vem a questão do sistema prisional, ou o que vem como aspecto positivo é a questão dos direitos humanos. O respeito a esse indivíduo que é desprovido de conhecimento, na maior parte das vezes, desprovido de oportunidades, e por esse motivo esse indivíduo, né, acaba sendo preso ou entrando no mundo do crime. Então esse é um conflito que aparece muito nas provas de concurso. Outro, a questão da geração da riqueza e a pobreza, né? A intensificação da pobreza, de um lado, como aspecto negativo e contraditório, que provém do sistema capitalista. Isso cai muito, por quê? Porque o sistema capitalista é visto como um sistema que é caracterizado, né, pelo domínio dos meios de produção na mão do poder econômico. Então, as pessoas que dirigem, né, as leis, os poderes, né, os três poderes, essas pessoas, elas criam as legislações, criam as regras, executam, julgam, são elas que fazem tudo. Então, considerando que é dessa forma que acontece, o que é que a gente pode... Eu tô falando de geração de riqueza e perpetuação da pobreza, né? E o que é que a gente pode encontrar aí de positivo, considerando isso, né? É que pelo outro lado, né, do outro lado, o sistema capitalista auxilia a conquista de qualquer pessoa. Então, uma pessoa pode ser muito pobre e conquistar tudo. O sistema capitalista não impede ninguém que tenha conhecimento de conquistar os maiores cargos. O topo, o céu é o limite para o sistema capitalista. Nesse sentido, é um sistema super democrático. A produção de riqueza, ela não é restrita, né? Todo mundo pode produzir, se tiver o conhecimento para produzir. É possível que uma pessoa que mora numa comunidade carente consiga? A gente vê que vários casos. Mas a pessoa precisa descobrir como fazer esse caminho sem ser pela criminalidade. Ele existe. É muito mais difícil, mas o sistema permite, né? O sistema não permite que todas as pessoas consigam isso.
Então esse é o aspecto positivo do sistema capitalista. E o aspecto negativo é que, como o sistema capitalista tem os instrumentos de cultura, e a mídia é um deles, existe uma manipulação para manter o povo no estado de alienação e pobreza, para que, digamos assim, sempre exista aquelas pessoas que vão consumir, né, do poder econômico. Então, o poder econômico, como as elites, né, lá em cima nas hierarquias, então a maior parte, né, desses grandes empresários industriais ou ruralistas, a maior parte gostaria, né, se mantém bem com o limite de pobreza. Então essa problemática também aparece muito nas provas. Edição de leis, né? Então a modernização das leis e as leis defasadas. Esse é um tema que cai muito também, porque as leis da gente estão mudando o tempo todo. É preciso que elas mudem para dar conta do senso de justiça da sociedade. Então vocês veem, acontecem muitas mortes por álcool no volante, então cria-se a lei do bafômetro, e aí diminui-se, né, vem uma redução muito grande das mortes no volante, e aí a lei é uma lei nova. As pessoas não querem obedecer, mas acabam tendo que obedecer. Então, criar novas leis é muito importante para dar conta dos problemas que vão surgindo. E nós temos muitas leis defasadas. Então, as leis defasadas são contrapostas numa problemática à edição delas, a reestruturação delas e a permissão, digamos assim, de direitos a minorias que até então, historicamente, não tiveram direitos. Então, essa questão de leis também bate na ideia de minorias e de diferenças que a gente viu um pouquinho acima. Também é uma problemática que cai muito. A questão aqui da família, né? A família como a construtora dos valores morais tanto da construção dos valores morais como da manutenção deles, né? A formação psíquica do indivíduo. E por outro lado, a família desestruturada conduz o indivíduo a formas de violência. Então, as formas de violência podem ser criminalidade, então família positiva e criminalidade negativa, ou pode ser também drogas. Então, as drogas como o aspecto individual, né, de violência individual, digamos assim, porque faltaram os valores, faltaram os laços afetivos, e aí resvala para a questão problemática da autodestruição, né, que é uma forma de ver a droga. O 8º tema é o consumismo e a felicidade. Essa ideia de consumo e felicidade também aparece com muita frequência. Por quê? Porque as mídias colocam culturalmente a ideia do consumismo, né? Quanto mais você consome, mais feliz você é. Então essa ideia de ter, né? Ter é muito valoroso no modo de vida capitalista, que é o sistema de produção de riqueza. Então vejam que o sistema capitalista está no pano de fundo da questão do consumo, quando cai o consumo. O consumismo, ele é o quê? Um consumo exagerado e irrefletido. Por isso que ele é negativo. Consumismo, né? Consumo é positivo, mas consumismo é negativo. E no oposto dele tem a ideia de felicidade que as mídias passam para as pessoas, e aí a gente vê que essa ideia não é real. E aí qual é o que conduz realmente à felicidade? E essa é uma discussão que cai muito em provas. Felicidade como sendo o ideal, todo ser humano deveria almejar e conseguir viver feliz, né? E como um empecilho para essa felicidade, a questão aí do consumismo e não só do consumismo, mas da manipulação das mídias para o consumo, né? A manipulação das mídias para o consumo. E por fim, para a gente fechar esses 10 temas que mais caem aí em provas de concurso, a leitura que conduz o candidato, né? Conduz o indivíduo à autonomia e a dependência ou a hipossuficiência, né? A gente tem lá na legislação
na Constituição Federal de 1988 a ideia do trabalhador hipossuficiente. Então, dependente de uma CLT. Como é que você deixa de ser dependente de uma CLT? Quando é que você deixa de ser hipossuficiente? Ou seja, você precisa de um patrão para sobreviver. Se não tiver o patrão, se for demitido, não sobrevive. Qual é a outra forma? Então, essa é a forma da dependência que cai no concurso, que é o aspecto negativo. Então, o hipossuficiente, o dependente, o desemprego, né? Isso aí cai como aspecto contraditório. E na contraposição aparece o sujeito autônomo. E o que é que dá autonomia para um sujeito? Conhecimento. Então a leitura muitas vezes aparece como o aspecto positivo, porque o conhecimento só dá para ser por ela, não tem como ser por outro meio, né? Você não tem acesso ao conhecimento pelas mídias, pela imprensa, só tem através da leitura. Conhecimento é uma coisa que você adquire com a sua leitura, né? Então, esses são os problemas que mais caem nas provas de concurso, galera. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar só um fechamento aqui nessa ideia, e aí a gente vai depois para um próximo bloco, só para esse aqui não ficar muito extenso. Então, o que é que a gente viu aí? Que a estrutura do texto dissertativo, né, a estrutura traz um problema na introdução. Esse problema da introdução é dele que a gente falou aqui até agora. Eu dei exemplo de vários problemas para vocês entenderem bem direitinho o que significa, né, o aspecto contraditório e o ideal. No meio a gente vai botar a conjunção adversativa. No D1, né, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, a gente vai aprofundar a ideia positiva. No D2 a gente vai aprofundar a ideia negativa. Tem que ser nessa posição, tem que ser assim. E na conclusão a gente faz o quê? A conclusão é dividida em duas partes. A primeira parte da conclusão, na primeira parte a gente vai colocar um marcador, certo? Um marcador para avisar a banca que a gente está concluindo, né? Pode ser uma conjunção conclusiva, ou pode ser um marcador de explicação, que também cabe. Então a gente pode colocar portanto, enfim, por isso, com isso, diante disso, desse modo, no começo da conclusão, vírgula, e aí a gente vai colocar uma dedução lógica, vai deduzir uma frasezinha curtinha, deduzir algo daquilo que a gente disse na discussão. Então essa primeira parte da conclusão ela é importante estruturalmente, e depois dela você vai botar um ponto, preste atenção que tem que ter o ponto, tem que fechar a ideia. Bota o ponto e vai colocar um marcador de progressão textual, que é a parte que vocês vão lançar agora as soluções para o contraditório. Então, as soluções da redação são soluções para o aspecto negativo que vocês colocaram no D2. Então, não são soluções quaisquer que vocês escolhem. Educação é a solução para tudo, esqueçam isso. É a solução para o D2. Qual aspecto ali negativo que foi abordado? Quais aspectos negativos? A gente sempre lança pelo menos umas 3 conclusões, umas 3 soluções para o aspecto negativo, isso é importante. Então, você listou alguns aspectos negativos que você trabalhou no D2 e é para eles que você vai encontrar soluções. Aí você vai colocar um marcador de progressão. É preciso, é necessário, é urgente, é mister, que essa e essa coisa seja realizada, que seja feito isso, aquilo. É importante que na conclusão vocês sempre coloquem 3 forças, pelo menos. Então, como é que essa solução pode ser vista pelo Estado? Como é que ela pode ser vista pelas entidades financeiras, né? Que a gente chama de empresas, né? As empresas. O setor privado, né? Como é que o setor privado pode contribuir? Como é que o cidadão pode contribuir? Tem temas que não dá para você colocar os 3, mas os temas que der para colocar os 3, que casar direitinho com o aspecto negativo, vocês coloquem, certo? E lembrem que nas conclusões as bancas valorizam muito a ideia do que o indivíduo pode contribuir com aquilo. Então, pensem assim: como eu, com a minha pequena ação, posso contribuir para isso?
Como é que eu posso? É claro que você vai colocar isso de forma impessoal, você não vai colocar você vai colocar o indivíduo, lembra? Terceira pessoa singular. O indivíduo, o sujeito, o cidadão, você vai sempre colocar ele, nunca é você. Mas você pode pensar que contribuição você poderia dar.